Será que o antidepressivo realmente causa baixa libido? Vamos conversar sobre isso. A gente precisa entender primeiro o mecanismo da depressão na vida da pessoa. Nós estamos falando de antidepressivo, então, por conta de uma depressão, você está tomando o antidepressivo. A depressão, ela age no nosso cérebro de modo que dá um efeito da gente não ter vontade de fazer as coisas que a gente antes tinha prazer, ou seja, ela deixa a gente meio que um isopor, deixa a gente meio amorfo. Então, a depressão em si já é um causador de baixa libido, certo? Certo. Já viu alguém no auge da depressão ter desejo sexual? É muito difícil, a não ser que ela tenha algum mecanismo excitatório nessa depressão que faça com que ela tenha desejo químico de fazer sexo, mas isso são raros os casos. No geral, a pessoa ela meio que para a vida dela toda, porque assim, a depressão ela não vai virar e fazer assim, não, eu vou atuar só na área profissional da vida dela. O restante da vida da pessoa vai ficar intacto. Não, vai comunicar em todas as áreas da vida e isso vai refletir no comportamento da pessoa e na libido também. Então, por si só, a depressão já é uma causadora de baixa libido. A medicação antidepressiva, ela trabalha com a serotonina do nosso cérebro, que mexe ali com o nosso centro do prazer e enfim. A gente diz que o medicamento ele vai interferir na libido por conta dessa questão. Só que ele vai interferir na libido química e ele não vai necessariamente baixar, porque se a pessoa estava numa condição muito ruim de desejo, o medicamento ele vem para aumentar esse desejo com a vida. Então, interferir não é determinar. Então, a gente não pode culpabilizar o medicamento pela baixa libido. Não estou falando que ele não interfere. Em alguns casos ele interfere sim. Os estudos comprovam que muitas pessoas têm o efeito negativo de não sentir a libido, porém é a libido química. A gente tem que considerar que 80% do nosso desejo sexual ele é emocional e os outros 20% ele é químico e físico. Quando você toma um medicamento antidepressivo, você tá mexendo na parte química, então vai ali uns 15%. Só que esses 15%, que ele retira, ele tá jogando para os outros 80% poder funcionar. Então é interessante, quando você estiver bem, fazer um trabalho emocional para sua libido funcionar. Como assim, Marcelo? Como assim mesmo, né? Nós seres humanos temos o péssimo hábito de acreditar que a maioria das coisas que acontecem com a gente tem que acontecer de forma, sei lá, por osmose ou porque tem que ser, tem que acontecer. Acontece isso com sexo, com relacionamento, com sentimento e nem tudo é tão assim. Nós não somos tão passivos em relação ao que a gente quer fazer da nossa vida. Então é interessante, desde sempre, você trabalhar a sua libido mais para o lado emocional, para ela funcionar a partir da sua vontade. E não esperar uma vontade química aparecer para então você fazer sexo. Eu não estou falando que você deva fazer sexo sem vontade. Eu estou dizendo que você deve fazer um trabalho emocional com você de tornar o sexo algo mais emocional, mais ativo, menos passivo e menos refém da química. O que eu trabalho aqui no consultório com pacientes depressivos, quando eles me procuram, olha, eu quero falar da minha sexualidade. Tô trabalhando já lá com meu psicólogo a depressão maior, tudo que tá acontecendo, mas aqui eu quero falar da minha sexualidade. E aí, a pessoa medicada, bem, né? Porque não dá pra pessoa no auge da depressão, ou ali tentando lidar com a depressão, a gente querer trabalhar a questão sexual, tá? Isso aí a pessoa tem que estar bem, minimamente bem, medicada para fazer. A gente começa um trabalho de entender qual a importância do sexo na vida da pessoa. A gente faz um trabalho de psicoeducação. O que é psicoeducação? É você estudar sobre sexo. É você parar de aceitar o que é vendido pela sociedade. A pessoa vai entender quais são os gostos sexuais dela,
qual é o ambiente que é interessante para ela, o que a parceria faz que provoca o desejo dela. E tudo isso vai alimentando aqueles 80% que eu falei. Por isso que eu digo, a gente não pode simplesmente falar, eu não tenho libido porque eu tomo medicamento, tá? O medicamento ele pode interferir, mas ele não é o grande vilão. O grande vilão é a forma de como essa sexualidade foi vivida, foi criada, foi alimentada e reforçada na vida da pessoa. E a gente não pode culpar a pessoa se você é parceiro ou parceira de uma pessoa com depressão, dela, então vou falar com ela que ela tem que mudar o mindset dela, que ele tem que melhorar isso, que ele tem que isso, tem que aquilo. Isso é uma construção de vida. Não é agora, de uma hora para outra, para agradar alguém, para qualquer outra coisa, principalmente dentro de um quadro depressivo, a gente vai pressionar a outra pessoa. Então tem que haver um desejo. O que acontece com os pacientes que chegam aqui? A pessoa já está pronta, ela quer viver aquilo ali, mas tem que ser por ela. Porque se o sexo foi colocado para ela a vida inteira de que a gente faz sexo pelo outro, é muito difícil a gente quebrar isso de uma forma muito rápida. Então é um processo lento que a gente tem que ter paciência, que a gente precisa ter muita sobriedade para lidar e fazer o possível para aproximar a pessoa do assunto. Mas isso tem que ser importante individualmente, que é um dos trabalhos que a gente faz na terapia. Trabalhar o eu, entender quem é você na fila do sexo, o que você gosta, o que não gosta, enfim, e levar ferramentas para aplicar no seu dia a dia de forma muito respeitosa, de forma muito carinhosa, só que de forma muito eficaz. Eu não preciso nem dizer que a maioria esmagadora que tem problemas nessa questão do desejo são mulheres. Eu sempre falo aqui do déficit cultural que a gente tem em relação ao sexo masculino por conta de toda essa cultura de que a mulher não pode ter desejo, né? Nossas tataravós ali, aquela coisa toda. Eu falo muito sobre isso em outros vídeos. A gente já tem que considerar isso. Por isso que muitas mulheres preferem dizer que eu tô sem libido por causa do remédio. Realmente. Por quê? Ela deixou na mão do químico o desejo dela. E não é culpa dela isso. Foi ensinado isso pra ela a vida inteira. Então, como que mesmo durante um curso de uma depressão a gente vai ter essa questão? Então, independente se você tá passando, nunca passou, enfim, por uma depressão, trabalhe o seu desejo sexual para ele ser algo refém da sua vontade e não o contrário. Esperar a vontade química aparecer para você então fazer alguma coisa. À medida que o sexo ele vai entrando como rotina na nossa vida, que ele vai se consolidando, à medida que você vai tendo orgasmo, que a coisa vai melhorando, ele tende a se tornar uma necessidade emocional nossa. Por exemplo, exercício físico. Quando a gente não faz, obviamente que o nosso corpo ele não fica aquela coisa toda, ele não funciona muito bem, mas você não fica sentindo falta. Nossa, que vontade de malhar. Você nunca malhou? Nossa, ou você nunca ficou tempo suficiente na academia para o seu corpo sentir vontade. Mas aí quando aquilo se torna rotina e você por algum motivo para, você sente falta. Então o sexo é a mesma coisa. Quanto mais prazeroso ele é, quanto mais a pessoa enxerga benefícios naquilo ali, quanto mais ela depois de um orgasmo ela sente, nossa, que coisa boa, etc e tal, mais ele vai sendo algo necessário e ativo na nossa vida. Marcele, a minha libido ela é bem funcional, ela é bem emocional. Eu sempre fui uma pessoa muito, não tenho tabu, enfim, mas o medicamento tá acabando comigo. Não para o medicamento do nada, você não pode fazer isso. Sabe por quê? Porque você pode ter um efeito rebote e às vezes pode ser irreversível. A gente tá falando de neurotransmissores, é um negócio muito sensível. Se você tá tomando a medicação, tá vendo que não tá legal, que mesmo você trabalhando o seu emocional, o negócio não tá fluindo, tem alguma coisa bloqueando, procura o médico que ele vai fazer a troca da substância, tá? Mas eu peço que você espere pelo menos uns 21 dias depois que você começou a tomar. Porque quando a medicação ela dá certo com o organismo, porque tem as combinações genéticas, tem pessoas que dão certo com uns, ou pessoas que dão certo com outros, enfim, ele tende a ter ali um platô.
e você consegue ali sobrepor e não ficar tão refém dessa química, tá bom? Enfim, se cuida, não faz nada por conta própria, principalmente se tratando de medicação, porque é algo muito sério. Obrigada por ter assistido até aqui. Eu estou presente nas principais redes sociais, se você tiver alguma dúvida, quiser conversar mais sobre o assunto, sugerir um tema, enfim, só me procurar por lá ou deixar um comentário aqui. Já deixa o seu joinha aqui para ajudar a movimentar o canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!